Nesse vídeo eu vou te mostrar algo que provavelmente você nunca viu, mas que vai te ajudar a compatibilizar seus modelos do Revit de forma muito mais rápida. Você vai aprender a verificar a detecção de conflitos, que é aqui a nossa detecção de interferência ou Clash Detection, diretamente aqui pelo Revit utilizando uma rotina do Dynamo. Então, como que essa rotina funciona? Basicamente, eu vou aqui selecionar os meus elementos, que eu quero verificar os conflitos. Então, eu estou aqui no meu projeto estrutural, mas poderia ser qualquer tipo de projeto. Inclusive, nesse vídeo eu vou te ensinar a como que a gente configura essa rotina aqui do Dynamo para rodar aí dependendo da disciplina que você vai trabalhar, tá? Então, eu vou selecionar aqui meus elementos, vou voltar com o meu link lá que eu tinha ocultado, vou selecionar ele, né? Eu estou analisando aqui os conflitos com o link do hidrossanitário, cliquei aqui, e aí tem essa opçãozinha aqui perguntando se eu quero aplicar cores nos elementos na vista ativa. Então, basicamente, os elementos do meu projeto, do meu modelo atual aqui, que estão em conflito com algum do map, com algum aqui do hidrossanitário, ele vai pintar em uma cor aqui que eu configurei, que foi a cor azul. Então, se eu clicar aqui com verdadeiro, ele vai pintar. Eu defino a tolerância, que é a tolerância aqui da minha detecção do conflito, tá? Eu coloquei uma tolerância aqui de 1 centímetro. Você define a transparência que cada elemento vai ficar na vista, tá? Então, eu coloco uma cor em cada elemento. Essa rotina, ela vai criar, como eu vou te mostrar, uma vista para cada elemento. Então, aqui você define a transparência desse elemento na vista, tá? Configuração aqui de visibilidade. Feito essas configurações aqui, a gente vai clicar nesse botão aqui no cantinho de executar. Vamos esperar aí a nossa execução. E aí, ele vai mostrar aqui para mim um resultado. Ele listou aqui os elementos que foi encontrado um conflito nesse meu modelo e as vistas que foram criadas. E aí, se você analisar, ó, olha só que legal. Ele criou uma vista para cada elemento, nesse caso aqui do meu modelo estrutural, que estava em conflito com algum outro elemento do vínculo que eu coloquei. Então, ele colocou aqui o conflito aqui que foi reportado desse pilar com esse tubo. Claro, né, um exemplo bem... bem surreal, né? Conflitar aqui um tubo com um pilar, mas pode acontecer, né? E se você for navegando nas vistas, ele vai mostrando cada elemento separado, ó. Percebe que aqui nessa vista eu só consigo ver o meu elemento estrutural e o vínculo que ele obteve ali o conflito, que foi detectado o conflito, tá? E aí nessa vista eu classifiquei ela aqui por categoria, tá? Eu vou te mostrar como que eu fiz isso lá no Dynamo e coloquei aqui o ID de cada elemento. Tá? Então, eu tenho aqui, por exemplo, do quadro estrutural, ele está mostrando aqui todo o conflito, ele ficou aqui com essa transparência que eu te falei lá que a gente definiu, né, no nosso Dynamo Player. E aí, se você for aqui na parte das legendas, tá, vai ter aqui o relatório Clashes Dynamo que eu fiz, que basicamente vai ser um relatório dos teus conflitos. Então, olha só que legal. Ele vai colocar aqui, ó, no caso, primeiro, o teu elemento estrutural, que é o projeto que eu estou olhando, e vai colocar no lado direito o elemento que ele conflitou, ó. Então, ele vai separar por grupos de elementos, ó. Então, percebe que, por exemplo, esse elemento aqui, ó, com esse ID, ele vai ter um conflito com vários outros elementos, tá? Provavelmente é aquele piso lá que eu tinha te mostrado. E aí, tá tudo classificado aqui, ó, basicamente fornecendo um relatório aí em tempo real, diretamente no Revit. Então, isso torna o processo muito mais rápido, tu não precisa exportar esse teu modelo para o Navis e aí verificar essa detecção de conflito lá. Eu perdia muito tempo quando eu trabalhava com um projeto aí de instalações em ter que exportar o modelo para daí verificar se tinha alguma incompatibilidade. Aqui com essa rotina, você consegue verificar instantaneamente, só te mostrando aqui na nossa vista 3D, ó, que ele pintou os elementos, ó. Então, ele pintou aqui em azul, que é uns elementos que foi detectado o conflito. Então, todos esses elementos que estão em azul, eu vou ter que verificar o que está acontecendo, tá? Eu peguei esse exemplo estrutural, porque é um exemplo que fica bem evidente, né, esses conflitos, mas você pode configurar para, por exemplo, fazer o caminho inverso, né? Ah, eu estou num projeto hidrossanitário e eu quero verificar os conflitos com o projeto estrutural. Você pode fazer isso também, eu vou te mostrar lá na rotina como que você configura para fazer isso e funcionar aí independente da tua disciplina de projeto. Bom, em essa solução, como que ela funciona? Eu vou deixar aqui no link da descrição a solução para você baixar, tá? Essa aula vai ser uma aula mais demonstrativa e te mostrando como que a gente configura cada entrada dessa lá no Dynamo para personalizar aí pro teu projeto, aí pro projeto que tu tá trabalhando. Então, por mais que você possa baixar a rotina, eu recomendo que você assista aqui com detalhe cada configuração para você conseguir usar ela aí no teu projeto sem nenhum problema. Então tá, eu vou acessar ela aqui pelo Dynamo, vou abrir o meu Dynamo aqui. Bom, então quando você baixar aí a rotina
e abrir ela no Dynamo, você vai se deparar com esses nós aqui, tá? Eu não utilizei nenhum nó de pacote, tá? Então não é para aparecer nenhuma mensagem de erro aí para você baixar algum pacote, mas se aparecer alguma coisa, deixa aqui nos comentários que eu vou te ajudar. E se você for ver, ela tá aqui agrupada por cores, tá? As cores que você deve ter mais atenção é essas cores laranja, tá? Que na minha lógica aqui que eu faço, na minha classificação, inclusive eu vou deixar um vídeo aqui em cima para você ver como que eu trabalho com essa classificação de cores e como que eu faço isso de forma muito mais rápida aqui no Dynamo. As cores laranja eu coloco como entradas, como os meus inputs. Então você vai ter que alterar alguma coisa ou outra que esteja aqui dentro desses quadrados laranjas, tá? Se você for ver, tem alguns campos aqui que apareceram lá no Dynamo Player, né? No reprodutor do Dynamo quando eu te mostrei. Então, por exemplo, a parte de selecionar os elementos está aqui, para você selecionar o vínculo que está aqui também, a tolerância, né? Outra informação que tinha é esse nó aqui, né? Que eu configurei como input, mas tem outros aqui como esses daqui e como esses daqui também, que eu acabei não colocando, não achei necessário, que você só vai precisar configurar uma vez, tá? Então, basicamente, só te dando uma visão geral de como que essa rotina funciona, você vai selecionar os elementos, vai selecionar os vínculos e vai definir uma tolerância para ele observar essa detecção de conflito. E aí, isso tudo vai parar dentro de um nó que eu chamei aqui de Clash Detective, que é o nó que eu mesmo fiz com a programação aqui em Python, tá? Utilizando aí a API do Revit, tá? Então ele basicamente vai entrar dentro de cada elemento desse e vai buscar por elementos que estão conflitando, que sejam desse link aqui que você selecionou e também das categorias que você listou, tá? Então aqui é o primeiro ponto para você configurar, dependendo aí da tua disciplina, ó. Como eu estou trabalhando com um projeto estrutural e eu quero verificar para map, eu coloquei aqui para ele verificar conflitos com tubulação, conexões de tubo e acessórios de tubo, tá? Foi esses três aqui que eu coloquei. Se você quiser acrescentar mais categorias, você vai clicando aqui nesse botãozinho aqui de mais e vai dando um Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Você só precisa mexer aqui, vai colocando aqui, ó, Ctrl+C, Ctrl+V, vai botando e aí você pode adicionar, clica aqui nesse grupo, clica no nó, vai aqui, ó, Groups, Add Node to Group, tá? Só para ficar mais agrupado mesmo. E aí você vai adicionando conforme você quiser, tá? No meu caso aqui eu não preciso. E também você pode mudar. Então vamos supor que eu estivesse fazendo o processo inverso, que eu tivesse um projeto de map e o meu vínculo é da estrutura. Aí você vai mudando para ele verificar o conflito com, por exemplo, pisos. Então a gente bota aqui, ó, para pesquisar aqui por pisos, e aí botamos aqui também, pilares estruturais. Aí você vai definindo aí conforme o critério que você quer verificar, né? As categorias que você quer verificar. Deixa eu só voltar como estava antes, porque a gente vai rodar aqui de novo nesse modelo. Aqui eu estava com conexão de tubo, e aqui em cima eu estava com acessórios de tubo. Pronto. Beleza, então nesse nó aqui ele vai fazer essa verificação de conflito utilizando aqui o código em Python Script. Esse código eu mesmo desenvolvi e é um exemplo lá do meu curso Método AutoRevit, tá? A gente tem um módulo só tratando aqui da API do Revit. Então lá, te mostrando aqui um pouco das aulas, todas as aulas a gente tem um material escrito, material explicado e tem um material gravado, disponibilizado na Hotmart. Então tem basicamente tudo o que você precisa saber para aprender API. Então você aprende tudo de Python do zero e eu sempre faço comparação com o Dynamo, né? Então a gente aprende Dynamo, né, lá no curso, são mais aulas isso aqui, a gente tem mais aulas gravadas aqui do que teóricas de Dynamo. E aí na parte de API a gente tem aqui essas aulas, eu estou adicionando novas aulas também. E na parte aqui de busca e filtro de elementos, eu ensino a como fazer essa questão ali da API. Ó. Então é uma aula relativamente longa, eu trato muito exemplo prático. Sempre eu estou comparando com o Dynamo. Ó. Então, por exemplo, se eu pegar um dos tópicos aqui, ó, tem um tópico aqui que eu trato, ó, eu comparo, ó, é assim que você faz lá no Dynamo e no Python Script com a API você vai fazer dessa forma aqui, tá? E aí lá no finalzinho a gente trata justamente esse exemplo aí da detecção de conflitos, ó. Então eu ensino passo a passo, ó, bem fragmentado, como que esse nó é criado. Então, como você pode criar esse nó e adaptar aí para o conceito que você quiser. Quando a gente aprende a API, a gente consegue explorar tudo que o Revit pode oferecer, né? Então, você consegue ter acesso a todos os tipos de automatizações, você não fica limitado justamente aos nós aqui no Dynamo. Inclusive, você pode também criar o seu próprio plugin. Bom, e aí, o que eu gero nessa lista aqui, né? A gente vai gerar, deixa eu só rodar aqui para você ver
o resultado que ele vai gerar, ele basicamente vai separar em duas listas os elementos conflitantes em uma lista e na outra lista os elementos que ele encontrou conflito, que daí é vindo lá do vínculo, né? E aí nessas listas aqui, eu separei elas, separei em duas listas, e aí então eu criei um nome único, usando esse nó aqui, para cada vista 3D que vai ser gerada, né? Eu usei essa regra aqui, se você quiser alterar, você pode alterar também, tá? Usei essa regra aqui de string e criei esses nomes aqui. E aí depois eu gero aqui, no final, essa lista aqui dos elementos que foi encontrado algum tipo de conflito. Mas aqui embaixo eu também fiz uma lógica para aplicar as cores nos elementos da vista ativa, tá? Então deixar aqui, ó, por exemplo, nessa cor azul, tá? Então ele vai aplicar essas cores para você conseguir identificar na própria vista que você está trabalhando, tá? Antes de abrir aqui cada uma das vistas, você consegue ter uma visão mais geral aqui, né? Você poderia, por exemplo, colocar outro nó aqui, ó, que é o Isolate Elements Temporary, e aí você coloca uma vista, né? Então a gente pode colocar lá, por exemplo, a nossa vista ativa, pode botar o documento atual do projeto, né? Colocamos aqui, e aí você coloca os elementos, né? Em vez de usar esse argumento aqui, você usa este daqui, né? E aí ele iria isolar esses elementos para ti na vista. É uma opção também, tá? Então você pode configurar aí se você quiser. No final eu aplico aqui essa função, se for verdadeiro, né? Que nesse caso tinha sido falso. E dessa parte aqui é basicamente isso. Aí aqui tem a parte da criação da vista com os filtros. Então, de novo aqui, eu também fiz um Python script para fazer essa criação mais personalizada, ó. Então eu fiz aqui a criação de cada vista 3D. E aí eu fui isolando esses elementos. Então, o que eu fiz aqui, né? Cada vista dessa, ela vai ter o elemento que foi encontrado conflito. Ó, então, percebe que nesse caso aqui é um pilar, né? Que nem ele reportou aqui para mim. E a instância do vínculo que foi encontrado conflito. Então, vai ficar bem visual. Até por isso que eu coloquei essa transparência. Ó. Então, a gente consegue ver de maneira bem fácil aqui. Ele está bem separado aqui. As categorias está listado aqui por ordem alfabética, tá? Então, nesse nó aqui, ele vai criar as vistas com os filtros. E nesse nó aqui de baixo, finalizando, ele vai criar o teu relatório. Esse relatório é uma legenda, como eu te mostrei lá. A gente tem aqui o relatório de Clash. Ele gera aqui toda essa listagem aqui com a relação do elemento e aí versus o elemento que foi encontrado conflito. E aí tem o ID dos dois, caso você precise, por exemplo, passar para o seu colega, ó, essa foi aqui a relação que eu encontrei. Você pode pegar essa lista aqui, por exemplo, colocar um print e jogar no ChatGPT para ele transformar numa tabela, ou de repente você poderia pegar esses dados aqui direto e exportar para um Excel, né? Inclusive, deixa eu te mostrar aqui rapidinho como que a gente pode fazer isso. Lá no meu portal do curso, a gente tem alguns dispositivos que são basicamente montagens de partes de rotina, combinações para você usar. Então, a gente tem aqui diversos dispositivos com algum resultado que você quer gerar, né? Então, por exemplo, você quer obter o nome do elemento, você quer obter o tipo do elemento, você quer, por exemplo, inserir um valor de parâmetro, que nó que você pode usar, né? Essa é uma dúvida que o pessoal tem bastante e aqui tem várias combinações para você usar, inclusive essa aqui de exportar os dados para o Excel. Ó. Então, basicamente, você usaria esse nó aqui, ó, que é o Data Open XML Export Excel, e aí você colocaria o file path, que é o seu Excel, e aí as configurações aqui do nome da aba, Start Row, Start Column, que é aonde que vai começar a linha e a coluna, e aqui em Data você coloca os seus dados. Então, no nosso caso, os dados seriam esses daqui, né? Então, você simplesmente faria essa combinação aqui, você pode tirar um print, pode pausar, pode fazer se você quiser, para conseguir exportar esses dados para o Excel, se você quiser, né? Se não, a gente simplesmente gera esse relatório aqui, tá? E aí, dentro dessa parte aqui das legendas, você tem que definir a fonte que você vai usar, tá? Então, nesse meu caso aqui, eu coloquei a fonte 2 mm Arial, tá? Foi essa aqui que eu coloquei. Você tem que colocar uma fonte que já está criada, tá? E você coloca o espaçamento. Então, o espaçamento, ele vai criar uma vista aqui na escala 1:50. E aí, o espaçamento, ele pega do meio do texto até o outro, ó. Então, ele vai pegar aqui, nesse caso, 50 centímetros. Você pode personalizar aí da forma que você quiser, tá? E aí, ele vai criar, no final, essa legenda, tá? Para ele criar essa legenda, ele precisa, obrigatoriamente, que você já tenha uma outra legenda criada no projeto. Porque na API do Revit, a gente não tem um método para criar uma legenda. A gente consegue duplicar uma e depois renomear e colocar os textos, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, se eu deletar todas as minhas legendas e eu tentar rodar de novo esse script, vou só fazer uma alteração nele aqui para ele rodar, ele vai aparecer essa mensagem aqui para ti, ó, crie pelo menos uma legenda no modelo, tá? E aí você vai saber que você tem que criar uma legenda
Pode ser uma legenda vazia mesmo, não tem problema. E aí a gente roda de novo e aí sim ele cria o relatório de clashes, tá? E não se preocupa em deletar esse relatório, tá? Porque sempre ele vai sobrescrever. Eu configurei aqui para ele sobrescrever, tá? Então, você não precisa se preocupar, você pode rodar de novo que ele vai atualizar aqui o teu relatório com a nova listagem aqui dos elementos que ele encontrou no Clash Detection. E basicamente o funcionamento e a configuração que você precisa fazer são esses. Se você gostou dessa solução, se quer ver mais soluções como essa, deixa aqui um comentário, curte o vídeo, se inscreve no canal, que isso vai ser um sinal para eu continuar trazendo mais conteúdos como esse aqui para você. E eu vou adorar compartilhar esse conhecimento aqui contigo para juntos reduzirmos cada vez mais o trabalho manual para entregar nosso projeto do Revit muito mais rápido. Por hoje é isso, te vejo no próximo vídeo.